Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e nesse vídeo eu talvez pudesse começar falando: olá, meu nome é Marco e eu tenho um problema. Esse vídeo vai ser sobre o vício no RPG, um mal que me acomete e que, sinceramente, eu não tenho pudor algum de admitir. E esse conceito, a palavra vício é um tanto pesada, é uma palavra carregada negativamente, mas que cabe, é uma palavra apta a descrever situações em que há uma dependência psicológica de qualquer que seja a atividade. Isso acontece com várias coisas diferentes, né? Qualquer atividade que gere prazer e que cause uma produção de hormônios e neurotransmissores como, sei lá, dopamina, endorfina, adrenalina e etc. nos nossos organismos, podem sim causar uma dependência psicológica. Isso acontece com jogos de carta, por exemplo, isso acontece com jogos de videogame, acontece com esportes radicais, como paraquedismo, base jumping, etc. E acontece também em alguns casos de vícios de dependências químicas, como, por exemplo, uma das coisas que faz o cigarro ser tão difícil de largar é que, além da dependência química da nicotina, há a dependência psicológica do momento de relaxamento, de você parar, fumar um cigarro, respirar. Isso tem um efeito na mente das pessoas, sem dúvida. O RPG é, em tese, uma experiência prazerosa. Ninguém joga RPG porque não tem nada melhor para fazer, assim. É isso ou ficar em casa à toa. Não, o RPG é uma experiência legal, seja pelo aspecto social, seja pela história, seja pelo que for. E isso acarreta a possibilidade dessa dependência psicológica. Eu posso citar da minha experiência, por exemplo, situações em que eu estava sentindo mal, com uma crise de gastrite, dor de estômago muito forte. Estava na escola e no caminho, saindo da escola, eu encontrei alguns amigos e eles chamaram: vamos jogar D&D. Tá bom. Fui. A dor estava incomodando um pouco, mas dali a meia hora, 45 minutos, a dor tinha sumido. Porque o RPG tirou minha dor, tirou a minha mente da dor, e com a produção de todas aquelas coisas que eu falei, e possivelmente outras também, que eu não entendo muito de bioquímica cerebral, a dor sumiu, deixou de existir. Então, isso é algo incrível, na verdade. É a forma como uma dor pode desaparecer simplesmente porque você se distraiu com algo divertido. E isso acontece também, não só em casos de dor física, mas dor psicológica, assim, depressão, ansiedade. Você consegue tirar a mente dessas coisas com o RPG. Há várias pessoas que usam o RPG como forma de terapia, psicoterapia mesmo. E é válido. Eu acho que isso tem um valor enorme na vida dessas pessoas. Não só pelo aspecto social, já que no caso de depressão, por exemplo, você não quer socializar, você quer ficar deitado na sua cama no escuro sozinho. Mas se o RPG
proporciona essa possibilidade, mesmo estando deprimido, interagir com outras pessoas, já é uma possibilidade de melhora. E como todo vício, você precisa alimentá-lo. Você precisa de doses com frequências variáveis e que te mantenham bem, que não te causem, não te deixem entrar numa crise de abstinência. E, sinceramente, cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com isso no RPG. Por exemplo, jogar. É o mais óbvio, claro. Quando você joga RPG, você está satisfazendo o seu desejo de jogar RPG. Seja como jogador, seja como mestre, dependendo da necessidade da pessoa. Tem pessoas que sentem mais a necessidade do aspecto criativo e diretivo de ser um mestre. Outras pessoas estão contentes simplesmente em interpretar aquele personagem que ele criou e ver avançar na história. E há pessoas, por qualquer que seja o motivo, que não têm essa oportunidade. Hoje em dia isso é mais difícil, já que com a internet fica muito mais fácil encontrar grupos, encontrar pessoas que estejam dispostas a jogar as mesmas coisas que você. Mas, mesmo assim, há casos que a pessoa não quer jogar assim, não se sente confortável, qualquer que seja o motivo, e ela não joga. Durante um tempo razoável, eu tive isso de uma forma muito pronunciada. Assim, eu passei períodos longos em que, se eu jogasse uma vez por ano, já era uma vitória. E nesse meio tempo eu fui desenvolvendo ferramentas, formas de lidar com a falta do RPG. Um exemplo, e que pode ser também um exemplo de como o vício em RPG pode ser destrutivo, é que eu comprei muitos livros de RPG. Até hoje eu ainda tenho essa quase que uma compulsão. Eu quero comprar livros mesmo em momentos em que eu não possa, que eu não esteja financeiramente apto, capaz de comprar livros de RPG, que são um tanto caros, no Brasil pelo menos, tendem a ser caros. E isso pode causar problemas. Eu cheguei, por exemplo, a pegar dinheiro da minha filha quando ela era pequena. Eu separava uma parte do meu salário para ela, para pagar as contas, para arcar com qualquer emergência que surgisse. Eu cheguei a pegar parte desse dinheiro para comprar livros de RPG. E muitos desses livros eu sequer li. Até hoje, já faz coisa de uma década, alguns deles. Isso é complicado. Eu não me arrependo. Não fez falta, em uma parte dos casos. Eu consegui encontrar uma forma de arcar com todas as minhas obrigações e ainda comprar os livros. Comprei livros de vários sistemas diferentes, vários tipos de livros diferentes. Por exemplo, os meus livros de Vampiro, Lobisomem, Mago, que eu tenho a primeira, a segunda, a terceira edição, por exemplo. Ou vários livros de D&D, da terceira, 3.5, na verdade. Livros de Cthulhu Tech, All Flesh Must Be Eaten. Mais recentemente, livros como 13ª Era, Numenera, Yggdrasil, Reinos de Ferro, Mutantes Malfeitores, Mifarog e etc. Deathwatch. Isso
o módulo básico, assim, né, o livro básico de regras do sistema. Dentro de Storyteller, que foi o que eu mais comprei, há também livros de cenário, livros expandindo certos aspectos da ambientação, como por exemplo o Book of the Worm de lobisomem, ou os 2 livros sobre taumaturgia de vampiro, e também livros de clã ou livros das guildas de Wraith the Oblivion, alguns módulos também. Eu comentei no último vídeo sobre módulos, talvez tenha passado a impressão um pouco negativa. Eu acho válido sim, e comprei vários, talvez não vários, mas comprei alguns, já li vários, e eu acho que é uma boa forma de satisfazer essa vontade do RPG. Você vê uma história, não só porque você, no aspecto literário, assim, de você ver a história se desenvolvendo, mas também porque você tem ideias, e pensar sobre RPG ajuda bastante. Então, por exemplo, The Giovanni Chronicles ou Transylvania Chronicles de Vampiro Idade das Trevas, ou Damnation View de Cthulhu Tech, entre outros. E mais recentemente eu encontrei outras formas também, como por exemplo escrever. Se eu tô com uma ideia para um jogo e esse jogo não sai, por qualquer que seja o motivo, uma forma interessante de se lidar com essa frustração de uma forma produtiva é escrever. Eu comecei a escrever um romance, uma ambientação de D&D que eu pensei. Escrevi alguns contos em volta de uma ambientação do mundo das trevas, e que eu citava lobisomens, magos, vampiros, outros tipos de licantropo. E foi legal, assim, satisfaz essa sanha criativa vinculada ao RPG. Há pessoas que desenham mapas e criam mundos, e talvez até publicam esses cenários que eles criam e ganham algum dinheiro com isso, ou criam dungeons extensas e colocam isso para vender, qualquer que seja a plataforma, Drive-Thru RPG ou o que quer que seja. E isso é muito legal. É o que eu não faço, mas que eu tenho vontade de escrever, colocar no papel de uma forma mais didática as ambientações que eu crio. E uma coisa que eu tenho visto em alguns vídeos recentes, que tem estado na minha mente, é criar sistemas. Há várias pessoas que fazem isso, criam sistemas, e seja isso em conjunto com ambientação ou não, sistemas genéricos. Pretendo fazer um vídeo sobre isso futuramente. Tem algumas coisas que eu estou pensando, a possibilidade de fazer um sistema, mas ainda está num período bem inicial do pensamento, e que é uma forma bem legal também de se satisfazer essa vontade do RPG. Outras pessoas escrevem música com as ideias que eles têm de RPG, não somente as letras, mas também a parte musical, harmônica e etc. É possível que se faça jogos de computador com as ideias de história. Eu, inclusive, fiz isso uma vez. E etc. Há uma infinidade de formas de se suprir a fissura pelo RPG. E o hobby é um vício saudável, tanto quanto possível, um vício ser saudável, ao menos na minha opinião. Gostaria que vocês compartilhassem as suas formas de lidar com isso.
além de jogar, é claro, e me dá ideias mesmo, às vezes é alguma coisa que eu nunca pensei e que eu posso implementar e que vai ser legal. Muito obrigado pela atenção e pela paciência, e até mais.